Uma bela manhã para aprender física. Show de bola, galerinha. Antes de começar a corrigir a questãozinha que eu supunha mesmo que o pessoal ia ter dificuldade, eu quero falar das fases da Lua. Talvez pelo fato de eu não ter falado das fases da Lua é que talvez tenha ficado difícil a questão. Mas eu não sei ainda, nem li a questão. Eu olhei a questão e falei, essa questão trata de fases da Lua. E pensei, então eu vou pedir para eles arriscarem ela, porque depois eu falo um pouquinho das fases da Lua e aproveito para linkar uma coisa com a outra. Vontade, querido, vontade. Galera, eu sempre gosto de confessar para meus alunos que quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, eu não entendia as fases da Lua e fiquei chocado quando me deram a notícia de que a luz que vinha da Lua não era da Lua, vinha do Sol. Fiquei chocado. Não é possível. Eu lembro que depois dessa informação eu ficava olhando para a Lua e... não pode estar tão brilhante, cara. Não pode ser tão brilhante se a luz do Sol batendo nela. Eu não me conformava. E tu vê, cara, o adulto que me contou isso, ele não falou, Otávio, pensa nas fases da Lua. Como é que existirão as fases da Lua se a luz vem da Lua? Que fenômeno misterioso geológico está ocorrendo no interior lunar para ela, ora brilhar inteira, ora brilhar uma parte, ora brilhar outra? Não faz sentido, né? Então tu vê, se o jovem é estimulado a pensar, a olhar para a Lua e tentar saber aonde o Sol está naquele momento, ele de cara vai ver, poxa, se aquela parte lá está iluminada, o Sol se pôs lá. Se aquela parte de lá está iluminada, o Sol se pôs lá. Porque a luz anda em linha reta e está vindo a luz do Sol e batendo na Lua. Então tu vê, as fases da Lua elas são super simples de compreender. Mas sem um cutucão, né? Às vezes o cara fica olhando para a Lua admirado sem entender o fenômeno, é um fenômeno bobo. Dá uma olhada. Sol, Terra, Lua orbitando a Terra. Demora seus 27 dias e uns quebradinhos para completar o ciclo dela, né? E já que o Sol é que ilumina o nosso sistema, a metade da Lua virada para o Sol está sempre cheia, sempre totalmente iluminada. E dependendo de onde a gente observa o fenômeno daqui da Terra, é que dá a sensação de só uma partezinha estar iluminada, ou ela toda. Mas é fundamental ter a consciência de que a metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada. Só que como eu estou aqui na Terra, se eu olho isso, ó, e observem, ó, não existe esse alinhamento. Se eu sou o Sol, essa mão é a Terra e essa a Lua, não fica assim, ó, certo? Isso aqui seria eclipse, concordas? É assim sempre que está, ou assim, beleza? Mas se eu sou o Sol, essa mão é a Lua, essa parte toda está iluminada então, virada para mim. Quem está aqui da Terra agora, nessa região que é noite, né? Porque essa região aqui é dia, né? Quem está nessa região aqui está olhando a Lua e está olhando a face toda virada para o Sol. Por isso que a gente chama essa situação de Lua cheia. Porém, na hora que a Lua estiver aqui, os terráqueos olhando para a Lua, verão só uma parte dela iluminada, não é isso? E se antes estava cheia e agora só tem uma parte iluminada, eu não vejo, né, luz nessa região, eu digo que ela diminuiu, ela minguou, ou é a Lua minguante. Quando essa situação está ocorrendo, primeiro, quem está aqui vai ver a Lua durante o dia. Concorda comigo? E já viu a Lua durante o dia? É só, às vezes, final de tarde, é mais fácil de ver ela, né? Porque a luz do Sol já não está tão intensa. E nesse caso, tu só vai ver um cantinho dela iluminado. Na verdade, a parte de trás dela está toda iluminada. Só que aquele cantinho que tu vê, né, justamente por não estar tudo alinhadinho, estar levemente desalinhado, tu vê uma rebarbinha luminosa, que é a Lua nova. E finalmente, quando a gente olha a Lua dessa situação e enxerga metade dela iluminada, já que o Sol está de lá, né, está iluminando aquela metade, seria a Lua crescente. Então, além de ter noção de que as fases da Lua se dão devido ao ângulo que tu enxerga a Lua, porque metade dela está sempre iluminada, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis de compreender. E eu faço o convite, a partir de hoje, sempre que tu olhar a Lua, tente imaginar onde é que o Sol está. Ah, se o Sol está para lá, faz sentido? Está amanhecendo ou acabou de anoitecer? Né? Então tu vai pensar, poxa, eu vi o Sol se pôr hoje lá, faz sentido, a Lua tinha que estar iluminada por aquele cantinho mesmo. Se for no final da madrugada, tu vai ver, pô, a Lua está iluminada de lá, então o Sol vai vir de lá. Realmente o Sol nasce daquela região, faz todo sentido.
Então, ao olhar a Lua, fica fácil reconhecer onde o Sol se pôs, onde o Sol está, e é um exercício interessante, certo? Então, fases da Lua. Agora eu vou perguntar, as questões que geralmente, né, o vestibular ele cobra isso. Em que fase da Lua pode ocorrer o eclipse solar? O que seria o eclipse solar? É quando o Sol desaparece. Se o Sol desapareceu é porque a Lua se interpôs entre o Sol e a Terra. E a única situação onde a Lua fica entre o Sol e a Terra é na Lua. Então, se algum dia tu curtir um eclipse solar e não for Lua nova, pode aproveitar porque está acabando. É o fim dos tempos. Beleza? É absolutamente impossível. Certo? Não tem como. Então, né, está tendo uma alucinação, chama um padre, é um espírito maligno, mas algo muito errado está ocorrendo, certo? Então, Lua se interpor entre o Sol e a Terra, só na Lua nova que isso pode acontecer. Então, o eclipse solar só é possível em Lua nova. Vale lembrar que o eclipse solar ele só é visto por uma pequena gama de sortudos na Terra. Quando ocorre essa interposição entre Sol, Terra e Lua, devido às velocidades relativas, a sombra envolta em penumbra que lambe a Terra pega só numa pequena parte do planeta. Então só quem tiver a sorte de ser lambido por aquela sombra é que vai curtir o eclipse. É total ou parcial. A maior parte da galera do planeta nem sabe que está tendo eclipse, certo? Porque ele está numa região onde a Lua, né, não ficou alinhada, beleza? Então vale a pena lembrar que região de eclipse ela é uma manchinha de sombra na Terra apenas, né, que vai varrendo a Terra uma velocidade supersônica, e por isso é tão curtinho o eclipse, e é mágico. Eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos quando teve um eclipse total, e foi mágico, os animais reagindo, as plantas reagindo àquilo, a temperatura caindo na hora que o Sol começou, quando a Lua começou a passar na frente do Sol, a temperatura caiu imediatamente, aí tu sente o poder que o Sol tem sobre a temperatura na Terra, né? Foi mágico aquele episódio para mim, eclipse total. Onde vai ocorrer o eclipse lunar? Só na lua cheia, porque o eclipse lunar é quando a Terra se interpõe entre Sol e Lua, fazendo com que os raios solares não atinjam em cheio a Lua. Só que a Lua não desaparecerá. A Lua ficará vermelha, cor de sangue, certo? Isso devido a um fenômeno ondulatório chamado difração, que nós vamos estudar só futuramente. Mas nessa situação, então, né, quando a Lua está desaparecendo, entre aspas, no céu, é porque o Sol se colocou porque a Terra se colocou entre o Sol e a Lua. E isso só pode ocorrer, devido a esse diagrama, em lua cheia. Então eclipse lunar é sempre em lua cheia. Eclipse solar é sempre em lua nova e não tem jeito, certo? Acredito que esse bate-papo possa nos ajudar a raciocinar. Vamos ver se é verdade. Lá na página 12, a questão 0218 falava o seguinte: um jovem em uma praia no Nordeste vê a lua a leste, próxima ao mar. Ele observa que a Lua apresenta sua metade superior iluminada, enquanto a metade inferior permanece escura. Nesta mesma situação, vista do espaço a partir de um satélite artificial da Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos polos, está esquematizado parcialmente na figura, onde J é a posição do jovem. Peraí, vou ler de novo essa última frase. Esta mesma situação, vista do espaço a partir de um satélite artificial da Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos polos, está esquematizada parcialmente na figura, onde J é a posição do jovem. Pode-se concluir que neste momento a direção dos raios solares que se dirigem para a Terra é melhor representada por... Ah, que interessante, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, muito bom. Então vamos ver. Tem um desenhozinho ali mostrando o que o guri está vendo. Aqui é o mar, certo? Azulzinho. No mar tem peixe, muito mais legal. E a lua, e o cara vê aquela metade de cima da lua iluminada, então essa parte de baixo não está iluminada. Meio que a questão falou. Então o guri vê isso aqui. Aqui está a Terra representada, a linha do horizonte, e o jovem está nessa região, o jovem. Beleza. E aqui então, aqui está a lua que ele observa, representada aqui. Aqui está a lua que ele observa. Bom,
Na verdade, ó, cuidado, a lua que ele observa, que ele foi representado dessa maneira, a parte iluminada está para baixo, né? Concorda comigo? Certo? Ele está olhando daqui a lua, então para ele essa aqui é a parte de cima da lua, essa aqui é a parte de baixo da lua. Tudo bem? Delicado isso também, né? Até essa interpretação é delicada. Concorda comigo? Até observar esse detalhe aí fica delicado. E tu vê, aquela lua pintadinha ali ficou esquisita, né? Porque não está na mesma posição dessa aqui, ó. Isso aqui ficou cruel. E aí ele coloca lá várias setinhas indicando teoricamente da onde a luz solar está vindo, certo? De onde os raios solares estão vindo. Muito bem. Show de bola. Ele chama de A, chama de E, que é a posição leste, chama de D, chama de C, chama de B, posição oeste. Então ele garante que aqui é leste e aqui é oeste. A única preocupação minha é a interpretação dessa lua. Se essa é a parte iluminada é porque a luz vem de lá. Concorda comigo? Se essa é a parte iluminada é porque a luz vem de lá. Certo? Ou seja, ou é A ou é C para gerar essa situação, não é isso? A gente só precisa ver de fato para onde é que esse menino está olhando para ver qual parte que é a parte iluminada. Eu acredito que a parte iluminada seja a parte branca, né? Concorda comigo? Tá? Então, olhando, usando bom senso, se essa aqui é a parte iluminada, a luz vem daqui. Ó. E aí faz sentido porque é noite pro guri, né? Concorda comigo? Certo? Porque se fosse a luz vindo daqui, seria meio-dia para esse guri. Concorda comigo? Então, aparentemente é a C. Tá? Só de bater o olho. Mas vamos ler de novo, vamos interpretar o que está acontecendo. Um jovem em uma praia do Nordeste vê a lua a leste. Ele vê a lua a leste, próxima ao mar. Ele observa que a lua apresenta sua metade superior iluminada, enquanto a metade inferior permanece escura. Essa situação, vista do espaço a partir de um satélite artificial da Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos polos, está esquematizado parcialmente na figura. Esta visão não é a visão do guri, é a visão do satélite que vê a coisa de fora. Ele deixa claro, né? E aqui é o polo, ó. Então aqui são os polos, esse eixo aqui, a Terra roda assim, então, certo? E aqui é o eixo de rotação da Terra, e esse satélite passa por esse eixo. Por isso que ele fotografou isso, beleza? Depois, na figura de J é a posição do jovem. Pode-se concluir que neste momento a direção dos raios solares que atingem a Terra é melhor representada por... Pô, galera, olha só. Se o guri está vendo a lua com a parte superior iluminada, aqui está a Terra para o guri está ali. Aqui estão as estrelas, concorda comigo? Certo? Se aqui estão as estrelas para esse cara e ele vê a parte iluminada, a parte superior, então na verdade essa representação realmente ela ilude o cara. O guri está vendo isso aqui, ó. Não é isso? Se ele está vendo isso aqui e a parte de cima que está iluminada é porque os raios vêm de cima mesmo. Então os raios estão vindo de cima. Mas eu diria que a visão do satélite sacaneia o cara. Quando o cara olha a visão do satélite, dá a sensação de que a parte iluminada é essa aqui, né? Certo? E aí dá a sensação que é C. Beleza? Mas se o guri está vendo a lua e a parte de cima da lua que está iluminada, né? Então o céu pro guri é esse céu aqui. Se é a parte de cima, então os raios têm que vir de A. Embora não faça muito sentido, mas pode ser final de tarde, né? Não precisa ser uma noite, pode ser um finalzinho de tarde. Mas é isso aí, para manter o bom senso eu teria que dizer que é a opção. Fica à vontade, querida. Ô, garoto, e aí, tudo bem, seu Dadan? Beleza? Prazer em revê-lo. Santo, Deus te bem ainda? Como é que tá a faculdade, Dadan? Não, eu só fui dar